Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui. Hoje eu vou estar falando aqui sobre um tema muito importante e peculiar para a galera que está começando a programar, que é o seguinte: dev iniciante, querer fazer um código bonito, fácil de entender, de primeira, cara, vai te travar. E isso de longe tende a se tornar um obstáculo para quem está começando. E eu vou discutir a respeito desse tema aqui hoje, vou dar várias dicas aí sobre como que eu faço hoje para lidar com esse tipo de dificuldade e como que eu vejo que a minha vida lá atrás poderia ter sido diferente. Que eu vou contar dentro da minha experiência em como que eu aprendi a programar para poder superar essa parada aí. Porque tem muita gente que às vezes trava, né? Na hora de tentar programar, sabe? Você está começando, você não sabe desenvolver legal ainda. Aí muitas vezes você se perde no seu próprio código, né, na sua linha de raciocínio. E isso é muito comum quando a gente está começando. Só que isso pode ser um obstáculo, isso pode te desanimar, isso pode fazer você desistir. Então, assim, quando eu falo de que o dev iniciante querer fazer um código bonito, fácil de entender de primeira, pode se travar, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não estou falando que você tem que fazer um código feio, não estou falando que você tem que fazer um código mal feito, esculachado, relaxado. Não. O que eu estou falando aqui é o seguinte: que o fato de você querer fazer de prima um código lindo, seguindo todas as boas práticas de programação, vai dar merda. Por quê? Você vai travar, você não vai conseguir. Você vai demorar muito para resolver aquele problema. Ok? Então toma cuidado com isso. E eu não estou dizendo que você vai fazer o código de qualquer jeito. Não é isso. Não confunda as coisas. De verdade. Porque o que acontece? Qual que é o grande obstáculo daqui? Quando a gente está desenvolvendo, cara, que a gente está programando a parada ali, principalmente quando a gente está iniciante, que eu me lembro muito bem como que era isso no começo, a gente quer, vamos supor, você vai lá, você ouve falar sobre boas práticas de programação, aí você sabe que o código tem que ser fácil de ler, só que aí você não consegue fazer isso de primeira. Quando você vai escrever seu código, cara, no começo, você não sabe fazer isso, só que você quer fazer isso. E aí você fica insistindo nessa parada e aí você fica travado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, cara, você é júnior, como júnior, o que que você faz? Primeira coisa, resolve o problema. Tem a parada lá que é aquele trechinho de código que tem que fazer. Cara, primeira coisa, faz o que tem que ser feito. Mesmo que você dê 50 voltas para resolver o problema que poderia fazer com 3 linhas e você faz com 20, 30. Não interessa. Resolve o problema primeiro. Aí depois, cara, vamos supor, você resolveu, você sabe que aquilo está complicado, está longe de estar perto do jeito que você gostaria que esse código estivesse, está muito complexo, talvez nem você mais esteja entendendo direito o que essa parada está funcionando, mas você sabe que aquilo está funcionando, e aí você tem medo até de mexer e parar de funcionar. Eu sei muito bem como que é isso. No começo, cara, é loucura isso. O que você vai fazer? Você resolveu o problema, aí você está com aquele código monstruoso lá que nem você entende direito. O que você vai fazer? Cara, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para aquele monstrinho que você criou, que ele resolve o problema, e aí você vai começar a quebrar ele em pequenos probleminhas. Ou seja, quando você desenvolver o seu monstrinho lá, o seu código que está complexo, ele faz várias coisas para poder resolver o problema que você está tentando resolver com ele. Ok? Aí você fez o seu monstrinho, ele já resolve o seu problema, né? O que você vai fazer? Você vai começar a quebrar ele em pequenos trechinhos. E aí, esses pequenos trechos de código, você vai deixar ele o mais fácil de ler possível, o mais autoexplicativo possível que você conseguir. E aí você vai quebrando, dividindo em pequenos trechos aos poucos e vai ligando esses pequenos trechos. E aos pouquinhos você vai conseguir tornar aquela parada que era monstruosa, que você não entendia direito o que ele fazia, em um negócio mais legal. Por exemplo, você começa ali, vai renomeando as variáveis, tornando aquelas variáveis
que estavam lá, sei lá, com nomes absurdos, como X, Y, Z, sei lá, o nome esdrúxulo que você criou, cara, começa a colocar, por exemplo, nomes das variáveis, nomes autoexplicativos que expliquem o real motivo daquela variável existir, por exemplo. Ao invés de X, se você está colocando o total de uma conta numa variável X, cara, muda o nome dessa variável para, sei lá, uma coisa como, por exemplo, total. Saca? Você vai começar a olhar para o seu código e falar, putz, o que é isso? Isso significa o quê? E aí você vai dar sentido nele. Então, você vai mudando, por exemplo, os nomes das variáveis. Se você tiver métodos lá que estejam com nomes que não quer dizer nada ou que não te ajude a entender, por exemplo, o que aquele negócio está fazendo, cara, muda o nome dessa parada. Altera o nome desse método. Entendeu? Vai fazendo essas pequenas alterações e vai garantindo que aquilo está funcionando. Até que você chegue num ponto que você fala, putz, legal, agora o código está bacana, eu bato o olho e eu sei o que ele faz. Ó, nessa linha ele está fazendo isso, na segunda linha ele está fazendo aquilo, na terceira linha está fazendo aquilo outro, ok? Por quê? Pode parecer meio insano, pode parecer bobo até para algumas pessoas isso, mas quando a gente vai desenvolver sistema, a gente tem um lema. E o lema do desenvolvedor de software foda e do júnior e de qualquer desenvolvedor de software na vida é e deveria ser dividir para conquistar, cara. Essa é a parada mais louca, mais simples, que você sendo hoje um júnior, você sendo um sênior, isso sempre vai te perseguir. Toda vez que você tiver com código que ele está muito monstro, que ele está muito complicado, muito complexo, você tem que começar a se perguntar, cara, como que eu posso dividir isso aqui e tornar essa parada mais simples? Como que eu posso tornar isso aqui mais fácil de ler? E aí, você não tem que querer tornar o código inteiro de uma vez legível. Você pega um trechinho e torna mais fácil de ler. Aí você pega o próximo trechinho, torna mais fácil. Você pode ir fazendo isso linha a linha, se perguntando, cara, essa linha aqui, só de eu bater o olho, eu já entendo o que ela está fazendo? Se eu não entendo, dá para você melhorar. Como? Você tem que bater o olho e entender o que aquela parada está fazendo. Como? Muitas vezes com um nome de variável, um nome de um método que você pode mudar, que você está utilizando ali naquele trecho. Aqui são algumas dicas apenas que eu estou te dando para te dar uma orientação. Não fique se cobrando demais no começo de querer fazer o código lindo, tá? Por quê? Porque isso não vai acontecer de primeira e isso tende a fazer com que talvez você leve dias para resolver uma parada, porque simplesmente está querendo fazer um negócio lindo de primeira e não vai rolar. Por exemplo, a minha história, né? Como que eu era? Cara, quando eu comecei a programar, eu sempre fui um cara fanático por boas práticas de programação. Fanático. Tão fanático assim que, assim, eu sou um cara apaixonado por padrões de projeto, eu sou um cara apaixonado pela parte de arquitetura e por refactoring. Que refactoring é o quê? É você pegar um código cagado e tornar ele lindo. Ou seja, fácil de manter, fácil de dar manutenção, fácil de entender. Desde o começo da minha carreira, eu comecei estudando essas paradas, eu gostava disso. Então, em todo projeto, toda vez que eu ia programar alguma coisa, eu estava sempre dando o meu melhor para fazer o código mais fácil de ler possível, mais simples possível, o mais autoexplicativo possível. Por quê? Porque essa é a chave de um bom software. Quando ele está autoexplicativo, o código que você está fazendo, quem bate o olho, por exemplo, alguém algum dia vai ter que dar manutenção nessa parada, porque pode acontecer algum bug. Nenhum código é a prova 100% de bug. E alguém vai ter que dar manutenção. E a próxima pessoa que vai dar manutenção nisso, o quanto mais fácil tiver para ela bater o olho e entender aquela parada,
melhor, que ela vai conseguir resolver fácil. Isso aí é um conceito, cara, que todo desenvolvedor de software tem que ter. E eu lembro que eu era tão fanático por isso que às vezes, tipo, sabe, eu já tinha resolvido o problema, só que eu não estava feliz com o código. Tipo, o código estava feio, estava monstro, estava, sabe, dando volta. Podia ser mais simples, né? E eu investi um bom tempo para simplificar aquela parada e tornar ele bonitão, legível. E aí, muitas vezes, eu lembro, cara, que meu líder na época, até o Vini, que foi um cara que foi um líder técnico meu por um tempo, no começo ali de carreira, ele falava, velho, larga aí, cara, tá bom, já resolveu a parada, não fica sendo muito perfeccionista, não, porque senão a gente não cumpre prazo, e a gente tem prazo, e desenvolvedor ganha por hora, entende? E aí, eu tinha essa questão de, puta, até que ponto investir tempo em tornar o negócio bonito, lindo, vale a pena, né? Ele sempre vale e é algo que a gente tem que buscar. Só que a gente tem que tomar cuidado com a perfeição, porque você querer ser perfeito demais na codificação, isso vai te travar, vai fazer você parecer um cara que não rende. Muitas vezes você já resolveu o problema. E aí, se você for muito perfeccionista, vai parecer que você não rende para sua equipe. Então, você tem que tomar cuidado com isso, mas não deixar o seu código troncho, feio, mal feito. Mas você tem que saber dosar e aos poucos, conforme você vai desenvolvendo e vai aplicando as boas práticas de programação e vai usando isso no seu dia a dia, mais isso vai ficando mais fácil e mais você consegue escrever um código fácil de ler de primeira, entendeu? Só que no começo, quando você está aprendendo a programar, isso não vai acontecer. Quem já programa, cara, você vai viajar, entendeu? Você pode não entender muito bem o que eu estou falando aqui, mas para quem está no comecinho da programação, faz todo sentido. Primeiro, resolve o problema. Depois, você pega e começa a quebrar esse problema em pequenos problemas. E aí você começa a tornar seu código mais bonito. Por quê? Porque senão, se você tentar fazer tudo lindo de primeira, você vai levar muito tempo e você vai se desmotivar, você vai travar. Eu sei que, assim, tem gente que vai falar, Castilho, mas todo mundo fala sobre boas práticas de programação, eu quero seguir elas, eu quero ser o cara que faz tudo bom de primeira. Cara, toma cuidado, né? Você lê, você estuda, aplica no seu dia a dia, mas não fique travado por conta disso. E eu sei que tem gente que às vezes fala assim, putz, cara, às vezes nem eu mesmo, nem eu entendo mais os meus códigos. Se isso está acontecendo com você, cara, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: você bateu o olho no código e você não sabe o que ele faz, qual que é o resultado daquilo, significa que está ruim. Então, se isso acontecer com você, você vai falar, você vai se perguntar, cara, como que eu posso melhorar isso? Pega linha a linha e vai fazendo o processo que eu falei. Dividir para conquistar. Vai dividindo em pequenos problemas. Pô, aqui está fazendo isso. Vai mudando. Vai mudando os nomes das variáveis. Vai ajustando o código. Se tem nome de método que não está autoexplicativo, muda o nome do método. O nome da função, dependendo do que você está programando. Ou o nome do objeto. Pô, o nome do objeto também não é autoexplicativo. Cara, muda o nome do objeto. Vai fazendo pequenos ajustes aos poucos até você tornar o seu código mais bonito. Eu estou dando aqui uma visão geral de coisas que podem te travar, tá? Aqui não é uma aula de boa prática de programação. É uma aula para te dar conceitos para você não ficar travado e para você também não ficar na utopia de buscar o código mais lindo do mundo de primeira, porque isso não vai rolar para você. Não rola para ninguém que está começando. Porque a parada é difícil. Por quê? Porque primeiro você está aprendendo a resolver o problema, cara. Depois você escreve isso de um jeito bonito. Então, primeira coisa, resolve o problema. Depois, o que você vai fazer? Divide o seu código em pequenas etapas.
Dividiu em pequenas etapas, começa a tornar cada uma dessas pequenas etapas em autoexplicativas. Coisa que, tipo assim, você tem que bater o olho e saber o que aquela linha de código está fazendo. E aí você executa isso algumas vezes até você bater o olho no código e saber o que ele está fazendo. Aí é o ponto que você para. Batia o olho no código, eu já sei o que ele está fazendo. Legal. Se você tiver que ler o código inteiro para saber o que ele está fazendo, tem coisa errada aí. Não é boa prática de programação. Ok? Então, o que vai te ajudar a lidar com isso é o seguinte: o que você vai ter que pensar? Você vai pensar do seguinte jeito: cara, como que eu posso tornar isso aqui que eu estou fazendo mais simples? Você tem que imaginar que uma criancinha de 2 anos, de 5 anos, de 7 anos de idade vai bater o olho no seu código e vai ler e vai entender. Tem que ser autoexplicativo. Aí é onde você vai saber que você chegou no nível legal de codificação, que tá, tipo, com nível top de entendimento. Eu posso até algum dia aqui dar uma mini aula aqui de boas práticas, de refactoring, né, principalmente. Mas não é o ponto da aula de hoje. Galerinha, eu quero dúvidas de vocês a respeito disso. E eu quero entender o você mesmo que está aí, que está começando a programar, qual que é a sua dificuldade com relação a isso. Vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Deixa eu ver aqui que a galera já comentou no... Leandro Ferreira perguntou, verdade, escreveu aqui, né? Verdade, os códigos parecem um monstro, tem que ir aos poucos, quero ser um desenvolvedor júnior e aos poucos ir melhorando. Ó, isso aí é super importante. Você ir melhorando aos poucos. Ir melhorando aos poucos. Ó, até vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Vocês que estão querendo melhorar a codificação de vocês, ó, esse livro aqui é muito foda. Bem legal. Effective Java. Tem a versão português dele, tá? Dá várias dicas legais, cara, sobre codificação, de boas práticas de programação. Seu código ficar limpo, bonito, tal. É um livro legal. Tem a versão português dele, chama Java Efetivo. Tá? Então, para quem quiser depois melhorar, né, a codificação e tal, ele tem umas dicas muito legais, muito boas mesmo. Tá? Eu usei ele. Eu li esse cara aí. É um dos que eu já li. Para, sabe, me ajudar a tornar as coisas mais simples. Marcial comentou: eu travo em resolver problemas, mesmo sabendo como colocar os códigos. Então, Marcel, cara, primeira coisa, você tem que saber o problema que você quer resolver. Então, divide, cara, o problema em problemas menores. Então, cara, como que você vai fazer? Primeira coisa, quando você está começando, é legal você fazer tipo uma receitinha de bolo mesmo, sabe? Em português. Falar, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, pedir tal informação para o usuário. Aí, depois que eu pedir tal informação para o usuário, sei lá, o nome dele, eu vou armazenar o nome dele na variável nome. Aí, depois, eu vou pegar esse nome e vou concatenar com o sobrenome. Aí você fala, putz, cara, verdade, eu preciso do sobrenome. Ah, então, antes de eu concatenar, eu tenho que pedir o sobrenome. Entendeu? Aí você soluciona primeiro de cabeça. Você pode pôr no papel, sabe? Mas você vai pensando em português mesmo, quais são as etapas que você tem que fazer para depois codificar. A gente, depois que a gente pega a prática, né, de programação, a gente sabe já, a gente já faz direto. Mas no comecinho é importante você falar, putz, o que eu tenho que fazer primeiro? Ah, primeiro eu faço isso, e depois eu vou ter que fazer aquilo, e depois aquilo outro. Faz uma receitinha de bolo mesmo, para você conseguir resolver problemas maiores. Então você, tipo, você tem um problema. Vamos supor, trocar a lâmpada.
Cara, como que você troca uma lâmpada? Primeiro, para você trocar uma lâmpada, o que você vai precisar? Você tem que olhar, falar, putz, a lâmpada está alta, se está no alto, eu preciso de uma escada. Então, se eu preciso de uma escada, eu tenho que buscar uma escada. Ok? Ah, beleza, busquei a escada. Essa escada, ela alcança lá? Ah, vai dar para alcançar. Ok. Eu já tenho uma lâmpada para poder trocar? Se eu não tenho, eu tenho que comprar uma lâmpada. Ok? Qual que é o modelo da lâmpada? Para poder comprar ela. Entendeu? Você tem que pensar passo a passo em todas as etapas que você vai ter que fazer para resolver aquele problema. Programar é a mesma coisa. Você pensa no passo a passo para depois codificar. E quando você pensa assim, as coisas tendem a ficar mais simples. Ok? Então vamos continuar lá com o nosso problema aqui da troca da lâmpada. Beleza, você foi lá, pegou a escada, verificou o modelo da lâmpada. Aí, se você não tem uma lâmpada daquele modelo, o que você vai fazer? Comprar a lâmpada. Comprou a lâmpada do mesmo modelo. Ok? Aí, agora que eu tenho a lâmpada do mesmo modelo, o que eu vou fazer? Vou ter que subir a escada, tira a lâmpada. Vou ter que tirar a lâmpada. Beleza, tirei a lâmpada, vou lá e vou colocar outra lâmpada. E aí, o que você vai fazer com a lâmpada queimada? Você vai descartar. Onde que você vai descartar? Tem um lugar específico para descartar? Ou não? Você pode jogar em qualquer lixo. Entende? Você escreve essa sequência dos passos exatos que você tem que fazer para resolver o problema. Você fazendo isso, você resolve qualquer problema. É que a parada, para você aprender a programar, você vai ter que começar a pensar nos passos que você precisa fazer para resolver um problema. É que assim, no nosso dia a dia, o ser humano, a gente faz as coisas já meio que no automático, sabe? Tipo, se você tem que ir ali apagar a luz, você já sai, tipo, olhando, vendo se não tem nenhum objeto na sua frente. Se tiver objeto, você desvia. Mas o computador não sabe disso. Você tem que fazer ele olhar para as coisas. Você tem que ensinar ele a pensar como... Ensinar ele a pensar, entendeu? É literalmente isso. Você tem que ensinar ele os passos que ele tem que fazer para que ele consiga entregar a solução que você precisa. E para você conseguir fazer isso, você tem que começar a pensar em passos. Então você para, começa a pensar em tudo de maneira de passo a passo. Então, por exemplo, se eu vou lá apagar minha luz, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu vou ter que levantar. Para eu levantar da cadeira, cara, por exemplo, na posição que eu tô aqui, é só eu levantar? Não. Se eu simplesmente levantar sem olhar, por exemplo, se tem alguma coisa aqui para eu bater a cabeça, se não tem nada aqui para bater a cabeça, ou na hora que eu for levantar, na posição que está minha cadeira, se eu levantar de qualquer jeito, eu posso bater o meu quadril aqui na mesa, eu posso bater o joelho. Então eu tenho que checar isso antes. E o fato de você começar a pensar no passo a passo de tudo que você vai fazer, é exatamente isso que você vai ter que fazer na hora de programar. E é isso que você tem que aprender, que é o que a gente fala aí da tal da lógica da programação. Então, ó, só para fechar, começa a pensar no passo a passo. Fala, beleza. O que eu tenho que fazer agora? Fiz isso. E depois? E depois? E depois? Até que você vai chegar na solução completa. Mas tem que ir pensando no passo a passo mesmo. Imagine o seguinte, que é como se você estivesse cego, perdi a visão, eu preciso ir lá apagar a luz. Como que eu vou fazer isso? Escreve os passos que você precisa dar para você ir apagar a luz. Escreve mesmo, tipo, faz esse exercício. Apagar a luz. Para você ir lá apagar a luz na onde você está agora, quais são os passos que você precisa dar? E escreve isso. Essa receitinha de bolo que você vai escrever é exatamente esse exercício que a gente faz para ir exercitando a nossa capacidade de lógica de programação. De algoritmo, né? Que é
escrever uma receita de bolo para poder resolver um problema. O Brasil precisa de muitos desenvolvedores. Temos déficit de profissionais na área. Me interessei pela programação, pois trabalhava com hotelaria e fui muito impactado pela pandemia. Hoje, aprender programação e mexer com o sistema é essencial. Cara, pois é, e é mesmo. E o mercado de desenvolvimento está bombando, né? Tá faltando profissional pra caramba. Carlos Granato perguntou, né? Qual livro ou vídeos para eu dar uma olhada, por favor, para dar uma aperfeiçoada? Cara, primeiro você tem que saber o que você quer aperfeiçoar. Você tem que ser um pouquinho mais objetivo. Se você ainda está querendo aprender, cara, você tem que começar pelo básico da programação. Então, por exemplo, se você pegar um livro como esse aqui, ó, Use a Cabeça, Aprenda a Programar Java. Isso aqui é um livro bem basiquinho, que pega desde o básico. Quem está querendo aprender o básico aí, dá para começar. Felipe perguntou como aperfeiçoar a lógica. Cara, é treinando. Você pode buscar exercícios de lógica. Você pode pegar na internet mesmo alguns exercícios e ir treinando. É o treino mesmo. Eu melhorei a minha lógica resolvendo mesmo, sabe? Fazendo programando eu melhorei minha lógica. Eu tinha dificuldade também. E é normal ter dificuldade com lógica de programação no começo. É totalmente normal, faz parte do processo de aprender. Porque a gente ainda não pensa como passo a passo, né? A gente faz tudo as coisas no automático. E a gente tem que parar de fazer no automático, pensar em todos os passos para poder ter uma lógica legal. Então, assim, procure aí alguns exercícios, cara. Exercício. Ou o livro, por exemplo, de estrutura de dados pode te ajudar bastante também. Tem um livro aqui, cara, de estrutura de dados e algoritmos, que ajuda bastante também, ó. Esse cara aqui, ó, para lógica, estrutura de dados, isso aqui é animal, cara. E, ó, pouquíssimo desenvolvedor lê isso aqui, viu? Pouquíssimos. Isso aqui é um livro bem foda. O David Marques perguntou, se eu não conseguir realizar esse curso durante 1 ano e meio, eu posso concluir após isso? Estou com medo de não conseguir. Cara, consegue. É assim, cada um tem o seu tempo. Você tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo, cada um estuda num ritmo. O que importa é você não desistir, não parar. Você segue no seu ritmo, entendeu? Se você seguir rastejando, mesmo rastejando, cara, você chega onde você quer. Agora, se você ficar parado, você nunca vai chegar onde você quer. Entende? Fica claro isso para você? Você consegue sacar isso? É muito melhor você até rastejar rumo ao seu sonho do que você ficar parado. Porque rastejando você chega lá. Então, se de repente falar, cara, eu não tenho muito tempo para estudar, tem problema. Estuda com o tempo que você tem. Outra dúvida. Trabalho muito com SQL Server. Esse curso vai ensinar a desenvolver? Trabalho em uma empresa que tem sistema muito ruim. Queria desenvolver sistema melhor, só que tem pouco conhecimento. Cara, você vai aprender a desenvolver. Se você já sabe, por exemplo, a parte SQL também, essa parte vai ser uma parte que você vai ter facilidade. Porque eu ensino o SQL também. Lá na etapa 3 do curso eu ensino SQL, ensino manipular dados, um banco de dados. Com o conhecimento que você vai ter aqui, você vai conseguir melhorar o sistema lá de vocês. Eu não sei como que está desenvolvido, o que vocês estão usando lá, mas você vai ter base para poder tomar decisões. Essa é a parada. Você vai conseguir tomar decisões sobre o como fazer o sistema, qual tecnologia é melhor para usar ou não. Guilherme Hernandes perguntou, José, com essa primeira etapa concluída, estudando ela a fundo, é possível conseguir um emprego? É disso que eu estou correndo atrás primeiramente. Cara, dá, mas assim, o ideal é você pegar a etapa 1 e a etapa 2. Mas já dá.
Com a 2, com certeza, cara. Agora, se você falar, putz, só com a primeira etapa, se você pegar, por exemplo, fizer a primeira prova de certificação, com certeza. Facilita muito mais. Mas dá para entrar, cara. Dá para entrar sim. É possível. Porque você vai ter uma base muito boa. Já dá para você pegar. Talvez você não entre com um salário alto, mas dá para conseguir o primeiro emprego sim. Se você quiser entrar com um salário melhor, tal, com um posicionamento mais bacana, é a etapa 1 com a 2. Aí você já entra com um salário melhor, sabe? Senão você vai meio que entrar como um aprendiz.